ouvir a Tua voz. Como foi cantado agora há pouco, a Tua voz é tudo, Senhor. E se nós Te ouvir, nós viveremos. Então fala conosco, usa o Teu Filho, Pai, poderosamente em Tuas mãos para transmitir a nossa Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde já. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Desejo cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero externar aqui a minha alegria de poder estar aqui juntamente com os irmãos. E mais um privilégio ainda de poder trazer uma parcela de cooperação para ministrar uma palavra de Deus aos vossos corações. Glória. Quero aqui agradecer o convite que foi feito a mim, na pessoa do irmão Antônio, né? Para estar aqui. Já era para estar outra sexta, mas não foi possível. Mas aprove a Deus, nesta noite nós estamos juntos aqui para mais uma vez adorar o Senhor. Glória a Deus. Agradeço a recepção por tudo que os irmãos fizeram, a qual nós fomos alvo entre os irmãos nesta noite. Amém. Louvado seja Deus. Quero repartir em poucos minutos uma palavra para a nossa meditação. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 46 ao verso 49. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo de número 6, versículo 46 até o versículo de número 49. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz a palavra de Deus. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, irmãos. A gente pode reverenciar a palavra de Deus mesmo sentado, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? A qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve a palavra e não pratica, é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce. Quando a corrente, ou seja, a enchente, bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua ruína, ou a sua destruição. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, essa palavra que eu acabei de ler os irmãos nesta noite é uma palavra que tem tudo sobre a nossa vida. Se a nossa vida não estiver em conformidade com a palavra de Deus, certamente nós vamos ser derrotados. Se a nossa vida não estiver pautada na palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Jesus, ele disse no capítulo 5, versículo 39 de João: examinai as escrituras e cuidai entre elas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, dão testemunho. Em contrapartida, ele repreendeu, Jesus repreendeu os fariseus, dizendo, no capítulo 22, versículo 29 de Mateus, ele disse: errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. O Senhor, no Antigo Testamento, usando o profeta Oséias para advertir o povo de Israel que não estava em conformidade com a palavra de Deus, o profeta levantou a voz e disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas quando a nossa vida estiver pautada na palavra de Deus, certamente vamos ser abençoados todos os dias. Essa palavra que eu acabei de ler nessa noite são palavras que saíram da boca de Jesus. Não foi eu que falei, não foi o homem que falou, saiu da boca de Jesus. Essa palavra que eu acabei de ler, ela faz parte do maior sermão proferido por Jesus no seu ministério terreno,
conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E essa palavra que nós lemos nesta noite, ela fala dos fundamentos, do alicerce, da base. Aleluia. Que uma pessoa, ela precisa construir a sua casa em cima de um alicerce. Então, o que Jesus está ensinando aqui para nós, dizendo nesta palavra, Ele está mostrando que o seu ensino, que a sua palavra é o fundamento da obediência. Quando a nossa vida estiver pautada dentro desse ensinamento, dessa palavra, certamente nós vamos ser sempre edificados na presença de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque o fundamento da obediência, aleluia, é o dever, é o ser de todo, deve ser de todo o coração. Ela não pode ser do coração fingido, do coração que não é verdadeiro. Mas ela precisa, a pessoa precisa estar voltada para a palavra de Deus, refletindo e meditando todos os dias. É o preço da prosperidade espiritual. Quando a nossa vida estiver pautada dentro deste ensinamento que Jesus proferiu, certamente a nossa vida vai ser uma vida radiante, iluminada na presença de Deus. O Espírito Santo, ele vai ter acesso de trabalhar na nossa vida. Ele vai ter liberdade, ele vai encontrar lugar para agir dentro de nós. Aleluia. E nós vamos acabar sendo um instrumento nas suas mãos para fazer aquilo que o Senhor quer que nós fizemos. Então o fundamento da obediência é melhor do que o sacrifício. Aleluia. É o dever de todo o cristão. E o que é que garante isso? Garante a nossa entrada no céu. Então, se a nossa vida não estiver pautada na palavra de Deus, a nossa vida vai ser uma vida de derrota, vai ser uma vida de fracasso, vai ser uma vida de tristeza, e quem sabe de dor e de choro e de lamento, porque na volta de Jesus nós somos candidatos a ficar na sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ensinamento que Jesus estava falando aqui, esse fundamento, aleluia, Ele está pedindo para que nós pegamos esse fundamento, esse ensinamento como base, como alicerce, e colocamos debaixo dos nossos pés, para que nós possamos construir a nossa casa espiritual. E nessa construção nós precisamos colocar bons materiais, porque Jesus estava ensinando de uma forma simples, clara e objetiva como tomar posse do reino de Deus. Então ele estava dizendo: pega esse ensinamento como fundamento, como base, aleluia, louvado seja Deus, e coloque debaixo dos teus pés. Louvado seja Deus, que daí você vai ter uma vida firme, edificada na presença de Deus. Você vai ficar sempre resistente aos temporais. Você não vai se abalar quando a luta vir. Você pode até chorar, você pode até se lamentar, mas você nunca vai sair da casa de Deus, você nunca vai deixar de orar, você nunca vai deixar de meditar na palavra de Deus, mas você sempre vai ficar numa posição que Deus quer que você fique. Aleluia. Quando você colocar nessa construção bons materiais. Qual é o bom material que nós podemos colocar numa construção espiritual? E aí nós podemos falar da oração. Você pode colocar a oração como um material nessa construção. Meditação na palavra de Deus, leitura da palavra de Deus, jejum, santificação, vigilância. Todo esse tipo de material você deve se colocar na construção espiritual da tua vida. Aleluia. Para você resistir o dia mal. Amém. Para que quando o inimigo te atacar, ele não te derruba, ele não te tire do caminho, ele não desvia a tua atenção, mas você sempre continua olhando para Jesus, autor e consumador da tua fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo vai dizer, no versículo 47, ele diz o seguinte: e qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Tem 3 palavras importantes aqui: todo aquele que vem a mim. Nós precisamos, todo ser humano, nós sempre precisamos ir até Jesus. Por que nós precisamos ir até Jesus? Porque Ele é o nosso Salvador.
porque fora dele não tem salvação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é João, não é Tiago, não tem. Fora de Jesus não tem salvação. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, que nem em cima do céu, em cima da terra, embaixo do céu, não há outro nome dado a qual deveremos ser salvos, a não ser pela pessoa de Jesus. Outra palavra importante que diz que aquele que ouve as minhas palavras, devemos ouvir as palavras de Jesus, porque Ele é o nosso mestre. Ele sempre vai ter uma resposta para nós. Ele sempre vai ter um conselho para nos dar. Ele sempre vai ter algo para nos dizer e ter oportunidade quando nós não sabemos o que falar, quando nós não sabemos para onde correr, quando nós não sabemos que atitude tomar. Jesus sempre ele vai ter uma palavra para nos direcionar, para Ele nos mostrar a direção, para Ele nos mostrar o caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra palavra que ele diz aqui, importante, é aquele que pratica e mostra. Eu mostrarei aqui é semelhante, aquele que pratica. Vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Aleluia, praticar porque Ele é o nosso Senhor, é o dono da nossa vida. Quando nós dobramos o nosso joelho e aceitamos a Jesus como Salvador, nós entregamos a nossa vida a Ele para que Ele seja o nosso dono. Aleluia. Para que Ele tome conta da nossa vida, para que Ele possa dirigir a nossa vida em todos os dias, em todos os caminhos. Porque Jesus disse: aquele que me segue, e seguir Jesus não é andar na frente dele, é andar atrás dele. Ninguém segue uma pessoa andando na frente, andando atrás. Aleluia. Então nós devemos praticar a palavra, observar a palavra de Deus, porque Ele é o nosso dono da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a Ele, porque nós sozinhos não sabíamos governar, porque nós somos limitados. Nós sozinhos, pelas nossas próprias forças, nós não vamos muito longe. Aleluia. As nossas forças seriam pequenas, ia ter momento de situação que nós não ia resistir. Aleluia, louvado seja Deus. Certa vez Jesus estava pregando um sermão, e o povo começou a sair, e ficando só os discípulos, Jesus olhou para os discípulos e disse: vós não quereis ir também embora? E Pedro tomou a palavra, dizendo: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que seria de nós sem Jesus? O que nós vamos fazer? Para onde vamos? Para onde iremos? O que faremos sem Jesus na nossa vida? Ele precisa estar na nossa frente. Quando Ele está na nossa frente, Ele sempre vai nos orientar, fazendo com que nós não tomamos as decisões sozinhos. Porque quem anda na frente de Jesus, ele toma as decisões sozinho. Ele faz da maneira dele. Mas quando nós seguimos Jesus, nós pedimos para que Jesus esteja na frente, nos orientando, nos aconselhando, nos dirigindo, para que nós não tomamos o caminho errado. Então Jesus ensina aqui outra coisa. Ele ensina que nós devemos ser sábios, porque o sábio edifica a sua casa na rocha, colocando bons materiais. Aleluia, eu vou edificando a minha casa todos os dias, e não é um dia por semana, não é 5 dias no mês, é todos os dias, porque ele é um dever de todo cristão, e garante a nossa entrada no céu, e tem que ser de todo o coração. Então nós devemos ser sábios, edificar nossa casa e colocar bons materiais nessa construção, ver o nosso alicerce, aleluia, firme, para resistir os temporais. Porque o sábio é aquela pessoa prudente, é aquela pessoa sensata, aquela pessoa que tem juízo. Não, eu vou construir a minha casa na rocha, aonde é firme, aonde tem sustentação, aonde tem firmeza, aonde eu posso me apoiar, aonde tem suporte. Então eu posso me firmar, então eu não vou ser abalado quando vir. Aleluia, louvado seja Deus. É o sábio, porque o sábio, ele sabe que vai vir um juízo sobre a terra, e por esse motivo ele edifica a sua casa na rocha.
Por quê? Porque a esperança da igreja é um dia estar na glória com o Senhor. Aleluia. Essa é a esperança da igreja, de estar na glória com o Senhor. É para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós estamos indo, é para lá que nós estamos se esforçando. E por esse motivo eu preciso edificar a minha casa na obediência da palavra de Deus. Eu preciso estar edificado na rocha. Eu preciso pegar esse ensinamento que é a palavra de Deus, colocar debaixo dos meus pés, para que quando chegar os dias maus, porque o mundo vai de mal a pior, enganando, sendo enganado, que o inimigo está aí às soltas, né? E o mundo cada vez mais perigoso como está, mas iludindo as pessoas, engodando todos os dias, atraindo com as suas mazelas, com as suas ilusões. E nós não podemos deixar ser enganados pelas astúcias do adversário. Nós precisamos colocar esse fundamento debaixo dos nossos pés, para nós resistir o dia mau, edificar a nossa casa. E a edificação da nossa casa, aleluia, ela às vezes custa um pouco caro, porque às vezes nós precisamos chorar um pouco, às vezes nós precisamos se esforçar um pouco mais, às vezes nós precisamos ir além um pouco mais, e mais além, caminhar mais uma milha, se esforçar mais um dia, se levantar um dia mais cedo, aleluia, colocar nossa vida em dia, não deixar as coisas de Deus só para depois, é quando eu achar tempo, é quando, se sobrar tempo eu faço, se sobrar tempo eu vou na igreja, se sobrar tempo eu faço isso. Não, a Bíblia diz, Jesus ele disse no capítulo 6, versículo 33 de Mateus: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Jesus precisa estar na frente, as coisas de Deus precisam estar na frente. Quando Jesus fala no capítulo 6 de Mateus, ele falou sobre a vestimenta, sobre o lar, sobre a comida, sobre todas as coisas que eram necessárias. Ele não disse que não era necessário essas coisas, ele falou que era necessário, mas não pode estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas que serão acrescentadas. Amém. Porque daí ele vai abençoar, ele vai dirigir. Agora, quando nós colocamos as outras coisas materiais em primeiro lugar, aí o negócio complica. Então Jesus quer que nós sejamos sábios, porque nós prevemos o fim, que vai vir um juízo sobre a terra. 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 diz assim: ora, já está próximo o fim de todas as coisas, vigiai em oração. Então nós precisamos estar orando todos os dias. Assim como o nosso corpo precisa de alimento todo dia, a nossa alma também precisa de alimento todos os dias, vigiando em oração. O sábio sabe que precisa fazer força. Irmãos, o pastor aqui falou uma coisa importante: quem vem na casa de Deus já sem vontade. Tem muitas vezes que a gente não tem vontade de orar, porque o corpo ele sente exaustão, cansaço, fadiga, e às vezes nós não temos força. Mas é mesmo sem força, nós devemos dobrar o joelho e falar com Deus. Deus sabe que eu estou sem força, Ele sabe que eu estou cansado, Ele sabe que eu estou exausto, Ele sabe que eu estou afadigado, Ele sabe que eu estou atribulado, Ele sabe tudo isso. Mas Ele soube também do meu esforço para dobrar o joelho e rogar ao Pai para alcançar a misericórdia do Senhor. Então nós devemos ser sábios. Por quê? Porque nós sabemos que tem um juízo. Por isso edifico a minha casa sobre a rocha e coloco bons materiais. Por quê? Porque o insensato, o que não tem juízo, o imprudente, ele não liga para o fundamento. Ele vai construir a sua casa sem alicerce, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ah, assim está bom, assim já vai, assim já passa. E ele vai tapeando, levando de barriga, como a gente diz, vai levando de barriga as coisas tudo no mais ou menos. E aí não funciona. Por quê? Porque o temporal que vai vir vai bater nas duas casas, e só vai permanecer aquela que está edificada sobre a rocha. Certo? Às vezes, irmãos, nós olhamos para uma casa bonita. Podemos pegar a congregação aqui, bonita, pintadinha. Nós olhamos a janela, nós olhamos o ar-condicionado, a pintura, né? O forro, nós olhamos a decoração e achamos tudo isso bonito. Mas o que está segurando essa construção não é a pintura, não é o telhado,
não são a janela. O que está segurando essa construção é a base, é o alicerce, é o fundamento que foi feito nessa construção primeiro, que às vezes você não vê, que a maioria da vez você não vê, ela está escondida, porque no meio dessas paredes tem coluna, tem viga, tem sapata embaixo, que está enterrado, mas é essa estrutura, esse fundamento que está aguentando essa construção, que muitas vezes custa bem mais caro do que a própria construção. Por quê? Porque foi colocado bons materiais. E se a nossa vida espiritual não ser colocado bons materiais, se nós não estiver orando, se nós não estiver jejuando, se nós não estiver obedecendo, se nós não estiver vigilante na palavra de Deus, nós não vamos vencer. O temporal vai chegar, vai bater na nossa porta e a nossa casa vai cair. E a casa não pode ser improvisada. Eu tinha um tio que já partiu, que ele tinha um galpão muito grande, certo? E aí uma das vezes, aquele pé direito, aquela coluna de madeira que aguentava, o esteio ali que aguentava o canto do galpão, estava quebrando, estava frouxo, o galpão já estava querendo ceder, estava cedendo já. Sabe o que é que ele fez? Ele pegou uma madeira grande e botou uma estaca longe, fencou e calçou a parede do pavilhão. Ou seja, ele improvisou. Ele não fez o que era correto, ele não fez o que era certo. Certo era ver que o esteio, a coluna de madeira, aquele pé direito que estava ali, que era o suporte, a sustentação, ele devia trocar, tirar aquilo ali que estava ruim para fazer a manutenção e colocar um novo. Não, eu vou colocar um material bom ali para aguentar, para não deixar o pavilhão vir no chão. E tem muito cristão que improvisa as coisas, irmãos, que em vez dele ver a sua manutenção da sua vida espiritual, dele fazer uma retrospectiva na sua vida, um exame na sua vida espiritual, em vez dele fazer o que é certo, o que é correto, o que convém, o que a palavra de Deus diz, ele começa a improvisar, ele começa a se escolar. Aí tem pessoa que não ora mais, daí pede para o outro orar. Tem pessoa que só anda de favor. Não, irmãos, cada um precisa ter a sua própria construção em dia. Você já andou dentro de uma casa que tem soalho de madeira, que às vezes você anda e mexe tudo dentro de casa? Você anda assim, ela está mexendo tudo. O problema não está no telhado, o problema não está na pintura, o problema não está na instalação, o problema está no alicerce, na base, é no fundamento. Precisa dar uma olhada, uma verificada. Aleluia, precisa dar uma observada, precisa ser sábio, prudente, inteligente, com juízo. Aleluia, eu vou dar uma olhada na minha casa. Então, de vez em quando nós precisamos, irmão, todo dia dar uma olhada na nossa casa espiritual. Que tipo de material nós temos colocando na nossa casa? Que tipo de construção nós temos levantando? Enquanto o Senhor está dando vida para nós, enquanto o Senhor está dando oportunidade para que nós possamos ter uma vida radiante, iluminada, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos estar orando. A Bíblia diz que enquanto Pedro orava, o coxo era curado. Enquanto Ana orava, Deus provia um filho. Enquanto Elias orava, descia fogo do céu. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo e soltou Pedro da prisão. A oração faz milagres, mas infelizmente tem pessoas que não oram mais. Aí só quando a chuva, a enchente bate na casa, que ele vê um turbulhão, que ele se apavora, que ele se desespera, aí ele se lembra de orar. Ele se lembra de um Deus que ouve as nossas orações. Deus, aleluia. Que Ele ouve o nosso clamor. Aleluia. Então não espere a enchente bater na tua casa.
Primeiro examine a tua construção. Olha para a tua base. Olha que tipo de material você está colocando nessa construção, nessa casa. E não espere para que amanhã ou depois venha bater a chuva, a enchente forte, e faça um estrago grande, que às vezes não tem mais reparo. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa lhe abençoar com essas palavras. Posso orar nessa noite? Vamos se pôr de pé? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus é bom, irmãos. Jesus é de misericórdia. Jesus é que sonda, que conhece a nossa vida, que sabe o que nós somos, o que nós estamos pensando, o que nós planejamos. E nós não devemos botar nada na frente sem primeiro falar com o nosso Deus. A tua construção depende disso. A construção da tua casa depende disso. Teus negócios, teus afazeres, teu trabalho, tua família, tudo primeiro tem que saber ao nosso Deus. Primeiro falar com o nosso Deus, para ver o que é que Ele tem a dizer, o que é que Ele tem para nos responder, o que é que Ele tem para nos orientar. Louvado seja Deus, porque às vezes o Senhor dá um sim, às vezes Ele dá um não, às vezes Ele diz espera, às vezes Ele diz aguarda, e tudo isso nós temos que colocar na mão de Deus. Mas se tem alguém aqui nessa noite, Aleluia, que está sentindo e sentiu, Deus falou comigo, faça assim com a mão. Muitas pessoas, Deus, nós vamos orar. Nós vamos orar, pedir misericórdia para Deus nesta noite, para que Ele nos ajude. Louvado seja Deus. Amado Deus, Pai eterno, Deus da glória, Deus de poder, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos, meu Deus e meu Pai celestial, pela tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, pelo privilégio, Senhor, que tu nos tens nos dado de estar mais uma vez na tua casa, reunido no teu nome. E aqui nós queremos pedir, Senhor, juntamente com a tua igreja, mais uma vez, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, que tu nos ajude, Senhor, que as tuas boas mãos, as mãos saradoras, as mãos que curam, as mãos que possam tocar nessa noite, Senhor, nos ajude. Que a tua bênção repouse sobre cada um de nós, Senhor, aqui que aqui está. Que nós possamos ser fortes, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, estar na tua presença. Que a nossa casa espiritual seja edificada na obediência da tua palavra. Que tu nos dá direção, Senhor. Que tu nos dá, através do teu Espírito Santo, um bom caminho, Senhor, uma boa direção. E que nós possamos sempre, Senhor, ter uma vida iluminada, radiante da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Espírito Santo.
noite, Senhor Jesus. Venha tomar a direção das nossas vidas, Senhor Jesus. Eu me entrego a Ti, Senhor. A chave, Senhor Jesus, a porta do meu coração, Pai. E venha, Senhor, fazer segundo a Tua vontade, Senhor Jesus. Porque aqui tudo é Teu, Senhor Jesus. E a minha vida, Senhor Jesus, aqui eu estou, Senhor, é para glorificar e honrar o Teu santo nome, Deus. Vem fazer morada, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Eu quero esquecer, pois quando eu te sinto